Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Aleluia. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1. Livro de Jeremias, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Jeremias, capítulo 1, verso de número 11. Jeremias, capítulo 1, verso 11. Podemos ler, amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que és que vês, Jeremias? Eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu quero te convidar a fechar teus olhos, curvar tua cabeça por um minuto. Senhor, meu Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos e pedimos a direção, Senhor, da Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, fala conosco de maneira clara, simples, objetiva, para que venhamos compreender, Senhor, para que venhamos guardar a Tua Palavra e mantê-la escrita na tábua de nossos corações. Senhor, esclarece, Senhor, para cada um de nós, Pai, a Tua vontade, o Teu querer nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Desocupe suas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos ler um pouco? Amém? Jeremias capítulo 1, para a gente introduzir e ter uma noção do que está acontecendo aqui. Palavras de Jeremias, filho de Euquias, dos sacerdotes que estavam em Anamote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Verso 4. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que és que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. No capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11, até o 10, o Senhor ele está esclarecendo algumas coisas ao chamado de Jeremias. A primeira coisa que Deus vai dizer a Jeremias é o que o Senhor sempre fala para a gente: Eu te conheço. Imagina uma pessoa informe ainda, alguém que não foi gerado. Para você entender, para uma mulher é fácil, mas para um homem talvez seja mais dificultoso, então vou facilitar para você. Algo informe para você, homem, seria no caso um sonho. Imagina um sonho que você ainda não concebeu, um sonho que ainda não chegou para você, que é os pensamentos de Deus. Então Deus conhece o teu amanhã, porque para a gente o amanhã ele não existe, para Deus ele existe. Nós não podemos fazer uma programação a longo prazo. Quantos a gente viu morrer antes de concretizar os seus sonhos?
Mas quando Deus tem um sonho, Ele não conta com o nosso tempo de vida, porque Ele é a vida. Então, o tempo será o suficiente para a vontade de Deus acontecer. Então, aí nós entendemos por que algumas pessoas no tráfico não morrem, por que algumas pessoas passam pela enchente e não morrem afogado, passam pelo fogo e não morrem queimado. Aí nós entendemos que a pessoa vai presa, sai da cadeia, ainda está com vida, dívidas são perdoadas e alguém não entende o que acontece, porque existe um sonho, um propósito, existe uma palavra que um dia foi lançada, mas é a de Deus. Então aquilo que Deus fala, aquilo que Deus determina, no seu tempo determinado vai acontecer. Ouvimos as pessoas falar sobre o livre-arbítrio. Então quando ouvimos falar sobre o livre-arbítrio, a impressão que dá é que eu e você pode dizer não para Deus. Então a primeira coisa que Deus está dizendo para Jeremias é: te conheço, Jeremias. Senhor, te conheço, Jeremias. Jeremias, você não tinha nem respirado aqui fora, eu já te conhecia. Jeremias, antes de você chegar na barriga de uma mulher, Jeremias, eu te conhecia. Eu quero deixar um ponto de interrogação para você estudar a Bíblia. Da onde Deus conhecia Jeremias? Porque ele veio em carne e osso como nós. Jeremias não era Deus. Jeremias não era filho de Deus. Jeremias era profeta. Da onde Deus conhecia Jeremias? Então você vai estudar e você vai descobrir que a Bíblia fala de tantas coisas que muitas pessoas por medo não mencionam em cima de altar. Porque para você falar certas coisas, você tem que conhecer a Deus, a vontade do Senhor. Tem que ter intimidade com o Espírito Santo para aprofundar ensinamento dentro da palavra. A segunda coisa, quando nós olhamos, quando o Senhor ele vai falar a Jeremias, aqui no verso 2 diz: aí ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até Jerusalém, foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então já entendemos. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. A segunda coisa que o Senhor vai dizer para Jeremias: Jeremias, tu teve escolha? Jeremias, antes de você sair da madre, te santifiquei e te dei por profeta as nações. Antes de sair do ventre da mãe, papai perguntou: Jeremias, tu quer ser? É isso que a gente, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender o que Deus está falando. Eu quero que você entenda, irmãos, porque existem pessoas que vai vir de berço, só que existem pessoas que vai vir depois de uma certa idade. Aí você vai falar assim: eu não entendo isso. Vou te explicar. Porque quem vem de berço vem para uma finalidade. Quem vem depois do sofrimento vem com uma certeza que ele carrega. E o texto que nós estamos adentrando é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que Deus tem para a gente, e como Deus vai trabalhar com a gente, e as consequências que se tem. Então nós devemos tomar cuidado, muito cuidado, porque a vontade de Deus, nós vamos aprender aqui hoje, que ela vai se cumprir. Você querendo, o que Ele tiver que fazer através da tua vida, Ele vai fazer, e isso não significa que você vai ser salvo. Deus ele pode te usar para salvar nações e você ir para o inferno. Porque eu estou falando da vontade dele, mas qual é a tua vontade? É de ir morar no reino de glória com Jesus? A vontade dele vai se cumprir, mas qual é a tua? Por isso que a gente tem que conhecer o que o Senhor nos disse através de sua palavra, através do seu ensinamento. Então vamos lá, a segunda coisa. Tu não tem escolha, Jeremias. Aí alguém vai olhar para mim e vai dizer assim: nós temos. Pois bem, tu pode. Tu tem escolha, tu pode. Eu quero te fazer uma pergunta. Jacó teve escolha, sim ou não? Teve ou não teve? Ele podia ter falado para a mãe dele, falou: não, vou fazer esse trem não, esse acordo aí com a senhora aí não tá bom não. A senhora quer que eu passe a perna no meu irmão? Ele teve escolha ali, mas o que a mãe fez? Entrou na mente de Jacó.
Mas os dois não eram filhos, então o certo não seria assim? Tanto faz. Se um é primogênito, se o outro não é, tanto, os dois é filho. Mas por que ela fez acepção pelos filhos? Ela impôs na vida de Jacó a vontade dela. Mas ela não sabia os propósitos de Deus. Quando você impõe a tua vontade sem consultar a vontade de Deus, você vai ter um problema. Você pode esperar que você vai ter um problema. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está querendo. Paulo, ele disse: eu queria ir para a direita, o Senhor mandou ir para a esquerda. Eu queria parar, ele mandou eu ir. Eu queria ir, ele mandou parar. Paulo diz: eu, escravo no Senhor. Um homem alforriado, livre, liberto, mas escravo por quê? Porque ele já não conseguia mais ficar longe da presença, sair de perto do Senhor. Então, quando você olha para o texto, você tem que entender algumas coisas. E aqui, o Senhor, Ele está deixando agora para Jeremias um esclarecimento. E nos nossos dias, para a gente entender, tu não quer? O Espírito Santo, ele está aqui para... Todo mundo acha que é para nos servir, né? Está enganado. Ele não está aqui para servir ninguém, o Espírito Santo. Ele está aqui para nos levar ao arrependimento. Ele está aqui servindo a Deus. Ele está aqui em obediência ao Pai. Para que eu e você seja convencido pela palavra divinamente inspirada por Ele a nos arrepender dos nossos pecados. E dessa maneira cumpre-se o que Jesus falou, que não estaríamos órfãos, porque o Espírito do Senhor estaria conosco por toda a eternidade. Aleluia. Mas conosco de que maneira? De uma maneira simples, Ele professor e nós alunos. Em João 8,31 está escrito que a gente tem que crer, guardar a palavra para ser verdadeiros discípulos. Por que tem que ser verdadeiros? Porque existem falsos. Em João 8,32 todo mundo fala: e conhecereis a verdade, sereis livre. Que verdade? É essa verdade que Deus disse. O problema é que a verdade de Deus é dura demais para nós. O problema é que fazer a verdade de Deus acontecer na minha e na tua vida dói na carne. Porque a verdade do Senhor, Cristo, resumiu de uma maneira simples: negue a si mesmo e siga-me. Agora, negar a si mesmo significa o quê? Paulo fez isso, negou a si mesmo e fez a vontade do Senhor. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Saulo teve escolha? Ele teve escolha? Quando ele encontrou com Jesus, aonde ele se deparou? No chão. Tem gente que acha que o encontro com Jesus é algo glorioso. Eu vou ver anjos descendo, batendo asas, eu vou ver uma luz maravilhosa, vai ser algo tremendo. Cuidado, pode ser no fundo do poço. José. Aonde eu posso ter um encontro com o Senhor? No leito, no cemitério. Quantos conheceram na Bíblia Jesus dentro do caixão? Abriu o olho, quem estava diante dele? Levanta. Talita. Conheceu Jesus aonde? Dentro do caixão. Será que a gente vai esperar um momento para conhecer verdadeiramente a Cristo? Conhecer não é ouvir falar. Tem muita gente dentro da igreja que diz: eu conheço, não, só ouviu falar. Porque conhecer a Cristo, quem conhece o Senhor, já aprendeu que tem que deixar a bagagem do mundo para trás e começar a andar pela vontade dEle. E é o mais difícil do Evangelho. E o Senhor, Ele deixa um alerta nessa palavra, presta bem atenção. Porque a dificuldade do Evangelho, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, não é financeira. A dificuldade do Evangelho, irmãos, o verdadeiro Evangelho não precisa de dinheiro para ser pregado. O verdadeiro Evangelho, ele não precisa de fama para ser visto. O verdadeiro Evangelho, ele é pregado aqui embaixo e ouvido lá em cima. Porque quando se prega a verdade embaixo, se testifica em cima. Aí então nós vemos o verdadeiro Evangelho sendo anunciado nas ruas, nas casas, em tempos oportunos, no seu trabalho, no ônibus,
Então, a qualquer lugar que você veja alguém em desespero, uma alma clamando, você tem a oportunidade de declarar o verdadeiro evangelho. O que é a igreja? A igreja em si é o templo formado para ímpios, não para santos. Tem gente que diz assim, mentira. A Bíblia diz que nós somos o templo morado do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Mas o Senhor constituiu a igreja, agregou pessoas, por quê? Ponto de referência. Estou angustiado, estou agoniado, minha vida está dando errado, não conheço ninguém que está na presença, mas tem uma igreja. Vou entrar naquela igreja, porque a expectativa de entrar em igreja é encontrar o Senhor. Só que vivemos na atualidade que igreja não significa presença mais. Não significa mais que você vai entrar numa igreja e você vai encontrar a presença de Deus. Porque nem toda igreja vive mais a palavra do Senhor. Temos a escolha. Jacó teve a escolha de falar para a mãe dele, mãe, não vou entrar nesse negócio não. Mas ela falou assim, ó, negócio fechado, viu? Ó, beleza. Dá um jeito lá, prepara lá, faz um guisado bom lá que... A gente sabe o jeito que ele vai chegar. A gente sabe que Esaú vai chegar cheio de fome. Quando ele chegar aqui, deixa comigo que aí eu termino de concretizar o negócio. A esperteza de Jacó foi sorrateiro, foi nó cego. Eu quero que você lembre de uma coisa, quando você está na presença de Deus, toda vez que você for nó cego, toda vez que você for sorrateiro com a palavra de Deus, Deus está te vendo. Toda vez que você armar nas costas, Deus está te vendo. Não é o homem, é Deus que está te observando. O que ele não imaginaria é que no coração do irmão dele viria uma ira tão grande a ponto de querer matar. E ele sabia que o irmão era de caça, era alguém acostumado a tirar a vida de animais, estava preparado para ver a vida saindo pelos olhos de um animal ou de uma pessoa. Então ele vai fazer o que? Ele vai fugir. Ele vai para a casa do seu tio. A mãe orienta a fuga, não é assim? A mãe prepara tudo, orienta até a fuga. Sabe o que é interessante? Como Deus trabalha. Ele vai para a casa do seu tio. E ele chega lá. E a vida vai começar de uma outra maneira. Eu quero que você lembre de uma situação da vida de Jacó. Dentro da casa do pai e da mãe. O texto diz que ele estava lá. Ele fazia o quê? Ele caçava? Trabalhava? Não, o texto não diz nada disso. Diz que ele estava lá. Seu irmão estava no campo. Estava lá. Será que Esaú foi rejeitado porque era feio? Era peludo? Será que cheirava mal? O que será que acontecia com ele? Que a própria mãe não estava aceitando. Às vezes a gente fala assim, não, mas esse negócio de mãe, irmãos, isso é uma realidade. Às vezes a mãe tem 10 filhos, mas parece que um só é filho da mãe. Eu quero ver uma família que teve um filho que nunca se sentiu rejeitado dentro do seu próprio lar. A gente ouve a mãe dizer assim, não, eu gosto de todos. Tem mãe que faz acepção. Tem mãe que joga no lixo. Tem mãe que aborta. Mas tem Deus que vê. Tem Deus que cuida. Tem um Deus que ele olha do alto do céu e ele diz, está errado. Agora você vê o texto, e vai o texto, e vamos fazer barganha. A vida é de barganha, não é? Vamos trocar. Eu trabalho, tu dá a noiva. Aí começa a vida, ele é enganado. Porque ela traz ele de novo. Agora é assim. Labão fala de novo. Aí ele vai ser de novo. E o problema é que na primeira vez que ele é enganado, ele tem um casamento insatisfeito. Está obrigado a casar naquele tempo. Agora ele casa, agora está insatisfeito com o casamento. Não era o que eu queria. Falei, agora é mais uns aninhos aí trabalhando. Não é assim? Aí ele volta. E Deus está ensinando ele. Está vendo? Mas isso é Velho Testamento. Mas no Novo fala da lei da semeadura, né? Plantou, dá o tempo para colher. E o tempo da colheita, irmãos, é algo assim, é gratificante, porque a gente planta o que quer e colhe o que nasce.
Eu não sei se vai nascer bom ou ruim. Tem um monte de fazendeiro que tira a vida porque planta não nasce nada, o que sobra é só dívida. Então olhamos para a palavra e vemos agora, ele está voltando embora. Cheio de animais, de propriedade, tem servo com ele. E lá vem ele, vem caminhando. Vem ou não vem? Todo pomposo, mas ele vem com medo. Qual era o medo dele? Pela mão de quem? Mas por que ele estava com medo? Porque a fama do irmão era de homem de espada, de guerra, severo. E ele volta. E ele está chegando bem pertinho do irmão. Aí tem lá, entre ele e o irmão, tem um val ali. O val de Jaboque. Aí você ouviu o texto dizer que... E ele lutou com quem? Com o anjo. O príncipe da onde? Dos exércitos do céu. Para ir foi bem. Para fugir foi bem. Para voltar se deparou com alguém do céu. Para fugir é fácil, para voltar tem que passar por ele. Aí está o problema. O que acontece entre os dois? O tempo passou, o dia está clareando. Irmãos, eu quero que vocês entendam. Um sopro era um homem pó. Mas o Senhor estava olhando a perseverança dele. Então ali, o medo de morrer pela mão do irmão levou ele a entrar numa guerra, numa batalha. E a Bíblia diz que ele vai ser desconjuntado. Ele vai carregar uma marca pelo resto de sua vida. E essa marca doeu muito naquele dia. Eu quero que você entenda que quando Deus põe a mão vai doer. Vai doer. E ele recebe um novo nome ali. Qual é o nome dele agora? Agora o negócio mudou. Qual era o primeiro nome? Segundo nome? Nós vemos o atleta cristão, maior doutrinador das igrejas, Paulo. Primeiro nome? Segundo? Jacó e Paulo tiveram a mesma experiência. Encontraram com alguém? Ambos os dois foi um deslocado e outro cego. Quero ter um encontro com Deus. Você só não sabe como, né? Você não perguntou, né? Se você vai ter que ser levado no fundo do poço, cair no chão, perder visão, perder tudo, ser fugitivo. A gente olha e tem costume de olhar e falar assim: nossa, maravilhoso. Não sabe quanto custa. As pessoas olham e falam assim: quero andar de Ferrari, não consegue pagar nem o IPVA do negócio. Irmãos, quando ele recebe um novo nome, se ele volta como Jacó, ele morria. Ele teve que aprender. Agora ele volta a Israel. E o seu irmão aceita. Sabe por quê que o irmão aceita? Porque quando Deus põe a mão, ninguém vai meter o dedo. Quando Deus estende a mão, ninguém coloca o dedo. Quando Deus está tratando, ninguém entra no meio.
Quando Deus começa uma obra na vida de alguém, você pode orar o tanto que for. Se for para moer, não tem quem tira da mão dele. Se for para ensinar, não tem ninguém que possa fazer nada. Não tem pastor, não tem profeta, não tem ninguém. Ele vai fazer. Existe um tempo, ele é determinado por Deus. Então entendemos aqui, agora que eu e você, quando Deus nos dá a Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. De maneira nenhuma ele lança fora. Aí eu quero que você entenda outra coisa. O Senhor não lança fora. Então, se eu e você pararmos e olharmos para isso, como muitos têm olhado, falando, não, de maneira nenhuma, Jesus ele não lança fora, não, a vontade dele em Ezequiel está escrito, que é que todos se salvem e herdem a vida eterna. Mas se a gente não quiser a vida, ele lançou fora? Não. E como que nós sabemos isso? Em João 12 está escrito, a palavra é quem vai nos julgar. Então aqui quando nós olhamos agora, Jeremias, e nós sabemos que a segunda coisa é essa. Depois o Senhor vai dizer a Jeremias para falar tudo que Deus está mandando. A terceira coisa é essa. Fala o que eu vou mandar você falar. Se eu mandar você destruir, você destrói. Ninguém fala isso no altar, né? Que Deus também, Deus desconjunta, Deus deixa cego. Entrei numa casa, preguei para uma jovem, falei, Deus mata. Ela falou, de maneira nenhuma, onde eu vou, aonde? Eu falei assim, então Deus mudou, mas a Bíblia diz que ele é imutável, mesmo ontem, hoje, eternamente. Ananias e Safira morreu aos pés de Pedro, porque o Espírito Santo estava na vida de Pedro. Então quando eu olho, Deus não mata? É o evangelho mais egoísta que eu já vi. Você acha que naquele grande dia, todo mundo vai entrar no reino? A Bíblia diz que a segunda morte Deus não mata. É falta de entendimento bíblico. Vai ter uma morte em massa. A primeira foi o dilúvio, com Noé. 120 anos Noé estava pregando. Não aceitaram a pregação de Noé. Veio o dilúvio, acabou com tudo. Deus fez o que ele falou? Fez. Mas ele deu a oportunidade para que as pessoas mudassem e ouvissem. Então quando nós olhamos para isso, agora nós vemos que a vontade de Deus, os propósitos de Deus, é diferente dos nossos. Vai se cumprir. E quando Deus chama, Deus ele garante. Vai e diz, vai e fala. Se for para derribar, derriba. Se for para dar vida, dá vida. Se for para edificar, edifica. É o que o Senhor falou. Então, agora nós chegamos aqui, já entendemos, no verso 11. Ainda veio a minha palavra do Senhor. Que és que vê, Jeremias? Eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu velo sobre a minha para a cumprir. Amém. Vamos lá, abra sua Bíblia em Números 23, 19. Aleluia, Jesus. Livro de Números, capítulo 23. Quando você encontrar, diga amém. Amém. Amém? Verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou faria e não confirmaria? Eu quero que você entenda uma coisa que a gente costuma dizer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se acaba aí, né? Só ouve esse pedaço. Mas olha o que diz. Diria ele e não faria? Diria o Senhor algo para ti e não faria? Jeremias, seja bom ou seja ruim, diga o que eu estou lhe mandando. Mas nós vemos pregador
Nós vemos ensinamento de igreja que Deus só entrega coisa boa. As coisas ruins, irmãos, está separado só para os ímpios, né? É ou não é? As igrejas só pregam assim, ó. Está dentro da igreja santa, está lá fora, está condenado ao inferno. Sabe, eu tenho lido a Bíblia, eu acho que vai ter mais gente lá fora sendo salvo do que a gente dentro da igreja. Aí as pessoas eu tenho visto muitas pessoas estudadas, irmãos, negligenciando a Bíblia. Está cancelando vários textos da Bíblia. A Bíblia, ela se testifica. Diria e não faria? Ou faria e não confirmaria? Primeira coisa, o Senhor disse algo ruim. Eu fui numa igreja e falei algo assim. A minha esposa atrás, a mulher disse assim: está repreendido em nome de Jesus. Está escrito, criatura. Eu não vou falar criatura do céu, porque eu não sei se é do céu ou não é do céu. Mas está escrito. Está escrito. Ou faria e não confirmaria. Se é algo ruim, está repreendido. Deus foi ruim com Jó? Deus foi ruim com Jó? Deus só permitiu. Se Deus permitir na tua vida, ele é ruim? É que a permissão de Deus, a gente só acha que a permissão é igual conto de fada. Abra a porta abre. Saia Pedro, o anjo abriu a porta, vai-te embora. Paulo, a porta está aberta, vai embora, Paulo. Só que entenda que até a porta abrir por um anjo, você tem que levar açoite de homem lá atrás. Tem que fazer a vontade do Senhor, guerrear nas guerras dele. Eu quero que os irmãos leiam comigo o verso 16. Verso 15. Números 23, 15. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. 16. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. Olha o que o Senhor vai fazer. E pôs o Senhor uma palavra, verso 16, na sua boca e disse: torna para Balaque, volta, vai e fala para Balaque assim. Glória a Deus. 17. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Olha que Balaque pergunta para Balaão. Balaão está dizendo: Balaque, aguenta a mão ficando perto do holocausto, espera um pouquinho, eu vou ali, vou falar com o Senhor. O texto está dizendo que Balaão falava e ouvia, porque Balaão era de quem? De Deus. Então ele chegou e falou: Senhor, Balaque, ó. E o Senhor falou assim: volta, vou pôr uma palavra aí na tua boca, no teu coração, tu vai voltar lá onde está Balaque, porque eu não vou naquele holocausto, eu não vou aonde ele está, mas tu vai. Ele vai voltar agora para falar com Balaque. 17. E vindo ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Perguntou: o que é que tu ouviu lá, Balaão? O que é que Deus falou contigo? Verso 18. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Aí 19. Eu quero que você entenda. É Balaão falando ou é a palavra de Deus dentro de Balaão sendo declarada pela ordem de Deus? Quando Deus tem acesso, Ele pode trabalhar através.
Ali não era vontade de Balaão falar aquilo para Balaque, mas era vontade de Deus que Balaque escutasse a voz do Senhor. Quando Deus tem vontade que alguém escuta, Ele tem suas maneiras de alguém escutar a sua palavra. Então Balaão agora está com o coração aberto, a boca virou uma trombeta e vai dizer para ele: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Qual era o intento de Balaque com Balaão? Mande chamar um profeta. Profeta bom do quê? Profetizar. Chama um homem que profetiza, anuncia para o céu e acontece na terra. Tinha um homem, o nome dele era Balaão. Balaão chega diante de Balaque, está todos os príncipes, está todo mundo reunido. Isso aí é Balaão. Homem de Deus, costumado falar e acontecer. Rapaz, tremendo, hein? Era homem de Deus, conhecia Deus, só que esqueceu de uma coisa: Senhor, qual é a tua vontade? Ele foi fazer a vontade de um homem que não era Deus. Quando ele vai fazer a vontade de um homem que não é Deus, Deus vai intervir, porque os homens que estão marchando são de Deus. A Bíblia vai dizer que são mais de 600 mil homens em pé em tempo de guerra e eles estão marchando. Segundo os estudos, uns 2 milhões de pessoas caminhando entre criança, velho, entre todos marchando. Balaque, o texto diz que é como os boi lambendo a terra, onde passava acabava com tudo. A marcha daqueles homens, o brado deles estremecia reinos, fazia o povo tremer. Então sabia, quem atravessou as águas é um povo que não perde guerra. Quem marcha em meio ao deserto e não morre de fome nem de sede é o povo de Deus. Só tem um povo capaz de atravessar deserto sem padecer, sem morrer de frio, sem morrer de fome, sem morrer de sede e sem precisar de pano novo, sapato novo. É o povo de Deus, cuidado pelo Senhor. Deus assistiu o povo pela sua tenda, ou seja, Deus sabe de tudo, onisciente, onipresente, mas precisava falar com o Senhor, entrava na tenda. Agora, eu quero que meus irmãos entendam. Irmãos, aqui, nesse texto nós vemos agora a vontade do homem, e a vontade do homem é amaldiçoar. Balaque é um rei, e os reis faziam de tudo para não perder uma guerra, para não perder seu reinado. Fosse para matar criança, eles matavam, faziam o que precisavam fazer. É diferente dos dias de hoje? Tem gente que faz de tudo para ser rico. Faz holocausto de criança, destrói famílias. É ou não é? Rouba, tira a vida, faz de tudo para ter dinheiro. Não pensa em ninguém. Vai no ocultismo, procura os demônios, pede ajuda. Agora nós temos aqui um detalhe. Verso 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Olha o que Balaão disse para Balaque. O verso 20, eis que eu recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Glória a Deus. E ele diz mais, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele. O Senhor seu Deus é com ele e nele. Tem um povo marchando que papai não estava só caminhando com eles. Tinha gente ali que tinha presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Todos que o Senhor esteve ali, chamou, mas escolheram fazer suas próprias vontades. Eu quero que você entenda, fizeram a vontade de Deus, mas a tua vontade pode te levar para o inferno. A vontade de Deus não, ela vai se cumprir. Então cuidado.
Estou pregando hoje. Abra os olhos. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. Mas todavia, nós temos todo um corpo eclesiástico dentro das igrejas. E muitas pessoas desatentas, muitas pessoas brincando. Irmãos, a Bíblia especifica como é que é a igreja. A Bíblia nos mostra de todas as maneiras, o vestir, o falar, o agir, o pensar, aonde nós estamos errando. Então que a partir de hoje, irmãos, a gente venha ficar atento. Vou dar um exemplo claro para os irmãos entenderem. Nunca ninguém chegou para você e disse assim, de que vale a pena ficar indo para a igreja? Vale a pena esse sacrifício aí? Vale a pena você ficar desse jeito? Olha como era a tua vida, pergunta se vale a pena. Vou perguntar, Jesus, vale a pena cuidar desse povo que rejeita o Senhor? Jesus, vale a pena, Senhor? O Senhor tirou do montouro do pecado, deu vida, deu tudo para ele. Vale a pena, Senhor, ficar cuidando de nós? Porque um dia Deus olhou para a terra e falou, não vale a pena, Noé, vou matar tudo. E sabe por que ele não faz de novo? Porque ele prometeu que não ia fazer mais. Mas aí veio Jesus e disse, vai acabar. Vai acabar. Eu vou deixar aqui a palavra. Nunca sai da minha mente. Marcos 1:31. Para isso que eu vim, para anunciar o Evangelho. Ser curado ou doente, se tiver na palavra, vai para o reino de glória com Jesus, aonde ele estiver. Vai. Agora pode ter tudo na terra. Jesus falou que, na sua palavra, que nos finais dos tempos iam se esconder debaixo da terra. Vocês viram os bunkers que estão fazendo? Estão fazendo um monte de bunker, colocando debaixo da terra. Irmão, vai escapar um. Irmãos, vou falar uma parábola aqui para vocês. Vai ter anjo caçando minhoca. Sabe como que caça minhoca? Pega um enxadão na mão, cava o que fala, sai do buraco. Devemos estar prontos, porque essa palavra é verdadeira. O Senhor disse em Jeremias 1 que Ele vela da palavra para cumprir. E não tem como escapar. Cuidado, irmãos, com o que é profetizado. Cuidado, irmãos. A gente vê o falso e o verdadeiro. Não é pelas grandezas, pelas obras maravilhosas de milagre. Não, não é isso. É aqueles que ainda não se venderam. Tem gente que se vendeu para a vaidade. Tem gente que se deixou ser comprado pelos prazeres da carne. Tem gente que deixou ser levado pelas más conversações. Tem gente que se corrompeu por tão pouco, irmãos. Desde Gênesis até aqui, o diabo não mudou a estratégia. Ele sempre está dizendo a mesma coisa. Não é assim. Não é dessa maneira. Pode ser diferente. E ele vai dizer para você, pode ser do teu jeito, mas eu estou aqui para te dizer, do meu e do teu jeito nunca vai dar certo. Só dá certo se for do jeito de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Coloque-se de pé. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua Palavra, porque sabemos, ó Pai, que em muitos países Tua Palavra já não pode ser mais apregoada. Abençoa cada irmão, cada irmã que aqui está presente. Dá o Teu grande livramento, Pai. Repreende todo e qualquer mal, Senhor, seja na casa, no trabalho, aonde quer que venha estar. Acampa Teus anjos, Pai amado, em nome de Jesus, em proteção à vida de cada um deles, Pai. Assim te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor. Deus abençoe a todos.